minha amiga, meu amigo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos continuar aprofundando o tema da didática e metodologia de ensino nos anos iniciais do ensino fundamental no Brasil. Por isso, e para isso, nós trabalhamos a ideia de didática como a organização do conhecimento sistematizado para o conhecimento escolar a ser trabalhado junto com os alunos. E no ensino fundamental nós temos elementos comuns entre os anos iniciais e os anos finais. Quais são esses elementos? São três: a definição de áreas de conhecimento, os componentes curriculares e as unidades temáticas. Aqui nesse quadro nós temos a divisão das áreas de conhecimento e os componentes curriculares. Nós temos como área de conhecimento, são 5 áreas: linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Ensino religioso foi incluído na 4ª versão da BNCC. Então é muito importante saber que ensino religioso é sim uma área de conhecimento que vai se desdobrar em um componente curricular exclusivo chamado ensino religioso. Vamos agora olhar como que se definem os componentes curriculares da área de linguagens. Língua portuguesa, artes, educação física e língua estrangeira. Matemática é o componente da matemática. Ciências da natureza é ciências, e ciências humanas se divide em geografia e história. Esses elementos correspondem àquilo que se chamava de disciplinas, mas a concepção para ser trabalhado nas unidades temáticas não é uma concepção disciplinar, mas interdisciplinar. Portanto, estamos aqui com esse quadro para que você possa articular esse conhecimento. Bom, em cada área de conhecimento são definidas competências específicas da área, além das 10 competências da BNCC. E a partir das competências são trabalhados os componentes curriculares, e cada componente também tem competências específicas. Como que é definida a divisão entre anos iniciais e anos finais? Unidades temáticas, cada um com seu objeto de conhecimento, um ou mais, e as correspondentes habilidades, uma ou mais habilidades. Então, nos anos iniciais e nos anos finais, há uma similaridade entre essa organização de unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. O que são, então, as áreas de conhecimento? São aquelas áreas que favorecem a comunicação entre o conhecimento e os saberes diferentes componentes curriculares. Isso é dado pelo parecer do Conselho Nacional de Educação número 11 de 2010. Cada área tem o seu papel específico, ou seja, são aqueles conhecimentos agrupados, sistematizados de cada uma das áreas de conhecimento. O que são competências específicas da área? São explicitações de como aquelas 10 competências gerais da BNCC devem ser desenvolvidas e promovidas ao longo dos 9 anos. Então ela responde à grande pergunta: como trabalhar? Portanto, esse elemento tem um grande impacto na didática e metodologia do ensino. O que são os componentes curriculares? Muita gente entende que eles seriam as antigas disciplinas, mas são bem diferentes, porque são campos das ciências. São campos agrupados em diálogo interdisciplinar que entram no currículo. Também, popularmente, são disciplinas ou matérias, mas não é assim que elas devem ser trabalhadas. Devem ser trabalhadas de forma articulada. Cada componente curricular tem as suas unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades variáveis. Ou seja, há uma construção muito diversificada. E cada componente tem as suas competências específicas, que permitem uma articulação vertical e horizontal entre as áreas. Ou seja, que, por exemplo, geografia e história, trabalhando juntas nas ciências humanas, vão fazer uma articulação vertical. Porém, ciências humanas com ciências da natureza e matemática vão fazer, por exemplo, uma relação horizontal, uma articulação de conhecimentos, de valores, habilidades, atitudes, pois aí se faz uma articulação com essas competências específicas da área
e com as competências gerais da BNCC. Então, a competência específica de cada componente responde à pergunta: o que será trabalhado em cada componente? Como se articulam esses elementos? Nós temos em cada componente, unidade temática, um número variável de habilidades. Esse é um ponto de partida. Ou seja, elas se transformam em objetivos de aprendizagem. Esses objetivos atingidos contribuem para a apropriação de objetos de conhecimento que são mais amplos. Uma vez construídos esses objetos de conhecimento, o educando se apropria de conceitos, conteúdos e processos. Atendendo os objetos de conhecimento, chegamos a unidades temáticas, uma visão mais ampliada dessas unidades, que são conjuntos de objetos de conhecimento. Tudo isso vai se interligar às especificidades de cada componente curricular. Lembrando que os componentes curriculares são as antigas disciplinas trabalhadas de forma integrada. Tudo isso é feito em aqui como se fosse uma grande hélice, uma grande elipse que vai em espiral, vai subindo o conhecimento, se dá a progressão das habilidades. Então, essa é a articulação entre os diferentes elementos do currículo. Portanto, isso vai afetar a maneira como nós, professores, trabalhamos em sala de aula. Como é que se dá a progressão das aprendizagens? Aqui um exemplo de um quadro onde nós temos a tecnologia como um objeto de conhecimento que ele está interligado, articulado a cada uma dos componentes curriculares. Então, temos aqui, por exemplo, língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências. A língua portuguesa, por exemplo, tem como foco prioritário a alfabetização até o 2º ano, que agora é obrigatório até o 2º ano do fundamental, que todos estejam alfabetizados e alfabetizadas. Antes, com o PNAEC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, era 8 anos ou ao 3º ano. Agora é ao 2º ano. Não esqueça disso. Conforme a aprendizagem vai progredindo, é trabalhada prática de linguagem ou práticas de linguagem, e essas são articuladas em campos de atuação, conforme a orientação aí da base comum curricular. Na matemática, até o 2º ano, o objetivo é o letramento matemático, para depois esse educando ter base para alcançar algoritmos, programação, fluxogramas e o pensamento computacional, que foi incluído aí nessa nova base. E uma nova unidade temática foi agregada à álgebra, que antes não era pertencente a esse campo do ensino fundamental. Geografia. No início, se trabalha a geografia humana, para depois interpretação de mapas e compreensão mais ampliada dos espaços. E na história, há uma visão cronológica e, conforme a progressão da aprendizagem vai evoluindo, se trabalha por temáticas e não por uma ordem cronológica. E aqui, como fim nesse exemplo, ciências se integram às áreas desde o início e depois se desdobra em componentes da física, química e biologia, para que o aluno possa ter um aprendizado específico de cada um desses campos científicos. Mas a tecnologia está interligando todo esse processo de aprendizagem. Como é que se articulam as etapas entre a educação infantil e o ensino fundamental? Nós sabemos que tem uma interdependência. Na educação infantil se investe no desenvolvimento da criança. No ensino fundamental se passa, nos anos iniciais, a sistematizar esses conhecimentos anteriormente construídos, não adquiridos, construídos. Ninguém adquire conhecimento. Conhecimento é sempre construído. E nos anos finais, consolidar e aprofundar essas habilidades para que ele possa ingressar no ensino médio já com uma visão mais ampla desse conhecimento da educação básica. Todo esse processo característico da passagem da educação infantil para o fundamental está voltado à sistematização de experiências
da educação infantil, progressivamente esse campo vai sendo tomado pelos anos iniciais e depois aprofundados nos anos finais do fundamental. Então, esse é o processo. Como foi mencionado anteriormente, nos 2 primeiros anos do fundamental, há uma ênfase na alfabetização. Qual é essa ênfase? Aqui está descrita. Toda criança, toda. Então, aqui, quando fala toda, é uma meta de 100%. Se alcança ou não, é uma questão da avaliação. Mas, é dito conforme a lei, toda criança deverá estar plenamente alfabetizada até o fim do 2º ano. Com o PNAEC, era até o 3º ano. Isso mudou, portanto, com a BNCC. Então, até deixei em destaque aqui para você jamais esquecer. Agora, o que é plenamente alfabetizada? É que essa criança tenha o domínio do sistema de escrita alfabética, corresponde à alfabetização, e esse plenamente significa que uma vez apropriada desse sistema de escrita alfabética, essa criança, esse estudante consiga, esse educando, consiga interagir com gêneros textuais diversos existentes na sociedade. Então, isso significa plenamente, que é o mesmo conceito do PNAEC, do Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que foi modificado aí pela BNCC, colocando nos 2 primeiros anos o foco da alfabetização. Nesse 2º ano do fundamental, o que a criança deve ter como competências? Entenda que aqui nunca se usa aquilo que a criança será capaz de fazer. Não. Quando você diz a criança será capaz de fazer, isso se chama pedagogia de objetivos. É diferente de pedagogia por competências. Pedagogia por competências é o que a criança pode mobilizar, tem poder de mobilizar para resolver situações complexas. Não é capacidade de fazer. Capacidade é capacitação. Competência é algo diferenciado. Quais são, portanto, as competências bem entendidas e as habilidades, atitudes, valores, a chave, no processo de alfabetização que a criança vai desenvolver? Primeiro, que ela compreenda a diferença entre a escrita e outras formas gráficas, como, por exemplo, o desenho, os símbolos, os signos, os emoticons, os stickers e tudo isso que hoje faz parte da nossa cultura do mundo contemporâneo. Ou seja, que ela distinga escrita alfabética de outros sistemas de representação. Então, que ela se aproprie do sistema de escrita alfabética com a sigla CEA. Também essa criança deve dominar as convenções gráficas. Letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script. Portanto, ela tem que ter convenção, pensamento das regras. Conhecer o alfabeto. Também compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Portanto, é uma característica do nosso sistema da língua portuguesa. Dominar as relações entre grafemas e fonemas. Essa é a parte mais complicada do português. Por quê? É a nossa representação grafofônica. Se eu digo A, eu vou escrever A. Mas se eu digo AN, eu vou escrever AN. E assim, ão também faz parte do A. Se o A é mais aberto, como em árvore, ou se o A é um A comum, como em casa. Portanto, a relação entre grafema e fonema é algo desejável nessa alfabetização plena. Não diferente do processo da codificação, a criança precisa saber decodificar palavras e textos escritos. Ou seja, ela precisa saber ler textos em diferentes situações para que ela possa decodificar, ou seja, poder falar e até argumentar sobre esse texto. Saber ler reconhecendo globalmente as palavras,
que é globalmente? Não é ler letra por letra, nem sílaba por sílaba. É ter uma compreensão de uma leitura como nós convencionalmente lemos. A gente não lê letra por letra, a gente lê palavras, por isso que existe o dicionário para corrigir as nossas escritas equivocadas e também os corretores ortográficos. E também ampliar a sacada. Então, na BNCC, vai dizer que tem que olhar para as porções maiores de texto do que meras palavras, aí desenvolvendo o ritmo e rapidez na leitura, uma leitura fluente, não aquele fatiamento como a gente era acostumado na educação tradicional. A professora dizia ditado, e a gente escrevia ditado, do. Eu colocava U no final porque a pronúncia era U, mas é ditado. Não, a professora dizia, não, meu querido, minha querida, é com O, não é com U. E assim prosseguia a humanidade. Portanto, esses elementos vão compor competências e não objetivos. São competências, são saberes para mobilização, são atitudes, são valores, todos englobados no processo de alfabetização plena. Mas, onde fica a ortografia? Também é importante que, nesse processo da didática e metodologia de ensino, se trabalhe o foco na ortografia nos anos iniciais como complemento. Aí cabe uma pergunta: se ao final do segundo ano o estudante já deve estar plenamente alfabetizado, ele precisa estar escrevendo, aqui eu usei mesmo o gerúndio, precisa estar lá escrevendo tudo corretamente? Não, de jeito nenhum. No final desse processo, ele tem que desenvolver aquelas competências definidas previamente. Mas, ao longo dos próximos anos, a partir do terceiro ano, terá complementos com foco na ortografia. Porque o português é uma língua bastante complexa, que tem poucas correspondências grafofônicas diretas. Há poucas letras para responder a sons, fonemas diversos. Então, a criança precisa passar por uma ampliação desse conhecimento e habilidade linguística que só se conquista ao longo do tempo, não é algo imediato. Mas, antes de prosseguir sobre didática e metodologia, nós estamos definindo uma educação por competências e não uma educação por objetivos. Nem também uma educação por resultados. Nada disso. Muito menos uma educação tecnicista, que apenas se resume a procedimentos. Não. Trata-se de uma concepção avançada de educação por competência. O que são as competências e habilidades? Eu vou trazer para você um conceito fundamental e que poucas pessoas conhecem. Competências e habilidades na BNCC e com impacto na didática e metodologia de ensino significa direitos e objetivos de aprendizagem. Esses direitos definidos no PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Como é que isso é feito? O conceito de competência como direito de aprendizagem é definido como a mobilização, não é a capacidade de mobilização, não, é a mobilização, é o ato, a ação, não é capacidade de. Capacidade todo mundo é capaz, mas eu quero ver se esse estudante mobiliza de fato conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, ou seja, conceitos e procedimentos em termos de conhecimento, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. Só um adendo aqui, um parênteses, como se diz. Muita gente acredita que as competências socioemocionais são algo que a educação brasileira nunca trabalhou. Isso não é verdade. As competências socioemocionais, elas fazem parte integrante do nosso trabalho na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais, é que no momento contemporâneo há uma ênfase maior à necessidade de se trabalhar competências socioemocionais, mas elas têm que ser trabalhadas não em detrimento das competências cognitivas. É importante trabalhar de forma articulada. Bom, então o que são esses conhecimentos? Que eu mobilizo essas habilidades, atitudes e valores. É para resolver o quê? Demandas complexas do meu dia a dia,
também da minha participação nessa sociedade e no mundo do trabalho. Então, essa é a definição de competências, mas tem um detalhe aqui que pode passar despercebido ou ignorado. O texto da BNCC é muito definido nisso. Ele diz assim: competências e habilidades equivalem. Equivalem, por isso tem sinal de igual. Então, competências e habilidades são direitos e objetivos de aprendizagem, mas também expressam tais objetivos do PNE. Isso é fantástico, pois muda a nossa relação com a didática e metodologia de ensino. Quando você, professora, organiza uma aula, está concretizando e deve concretizar, junto ao educando, direitos de aprendizagem. Ele tem direito a aprender, portanto, o melhor a oferecer é o desenvolvimento dessas competências. De onde parte esse desenvolvimento de competências? Parte das vivências cotidianas e da oportunidade que o espaço escolar, trabalhando o conhecimento escolar, através da didática, de uma metodologia de ensino bastante ativa, que favoreça o protagonismo do aluno, vai propiciar oportunidade de aprendizagem, que, para mim, aqui eu deixo o recado, que é uma palavra-chave. Mas onde que a gente descobre essa construção magnífica da BNCC? Por incrível que pareça, é na BNCC do ensino médio. A Resolução 4 de 2018, que estabeleceu as diretrizes das competências essenciais para essa etapa do ensino médio, e lá há a formulação desse conceito. Mas o conceito de competências está sim na educação infantil e fundamental, lá no texto correspondente. Está. Mas essa ideia de que competências e habilidades equivalem, esse que eu chamo a atenção, está exatamente na BNCC do ensino médio, portanto, se estende conceitualmente a toda a educação básica e a toda a compreensão nossa de educação por competências. Quais são os princípios da didática e metodologia do ensino que a BNCC traz? Portanto, nós temos que relacionar um compromisso com a educação integral. Nesse aspecto, nós temos então qualidade social mais educação integral. Educação integral é a omnilateralidade do ser humano. Nós não somos fragmentos, somos um todo. Portanto, nós temos aqui a nossa integralidade. É fazer com que as dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica tenham convergência. Através de uma visão plural, singular, integral dessa criança, adolescente, jovem e adulto, que são sujeitos de aprendizagem. Para que tudo isso? Para aprimorar esse ser humano, para alinhar aos princípios da Agenda 2030 da Unesco e da OCDE e desenvolver as competências transformativas do século XXI, com conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e valores que vão formar essa educação integral. Nos anos iniciais do ensino fundamental, vamos dizer aqui bem nitidamente que o grande foco é a língua portuguesa, não desmerecendo as demais áreas de conhecimento e nem os demais componentes. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a alfabetização entra como prática de análise linguística, inserida nas demais práticas de letramento. A oralidade, a leitura e produção de textos, que isso será aprofundado em momentos posteriores. Mas é importante destacar que a alfabetização é a integração da análise linguística com as práticas de letramento. Na alfabetização, ocorre uma sistematização daquilo que a criança aprendeu e se estende para a ortografização. Essa palavra um tanto complexa, que significa o trabalho com a ortografia progressiva para os demais anos iniciais. A alfabetização é um objeto de conhecimento da prática de análise linguística. É um critério de organização e progressão. Então, aqui nós temos como é que funciona. Primeiro e segundo ano, alfabetização. Primeiro ao terceiro, fluência de leitura.
E do 1º ao 5º ano se trabalha a ortografização. Por quê? Porque aqui no 2º ano, essa criança deverá estar plenamente alfabetizada, plenamente. Nunca esqueça essa palavra, plena. Nós gostamos de ser plenos. Então aqui também a criança quer ser plena. Ao 3º ano, fluente, e durante todo o período dos anos iniciais se faz a ortografização. Em língua portuguesa também, nesses anos iniciais, se contextualiza gêneros e práticas de linguagem para poder atuar em campos da vida cotidiana, da vida pública, no campo artístico, literário e nas práticas de estudo e pesquisa. Não é para deixar de lado o impacto da cultura digital e do multiletramento que as tecnologias digitais de informação e comunicação, ou as novas tecnologias digitais de informação e comunicação, propiciam, trabalhando diversidade cultural, levando em conta a cultura de massa, a literatura infanto-juvenil, o culto e o popular, a cultura das mídias, as culturas juvenis, ou seja, abarcando toda a produção cultural a qual a criança tem e deve e tem direito a ter acesso. Com isso, nós já situamos um dos principais componentes da área de conhecimento das linguagens para entender o foco na alfabetização e como que a didática e metodologia de ensino vão trazer esses elementos à tona. Com isso, vamos aprofundar no próximo momento os demais elementos dos anos iniciais nos diversos componentes. A você, meu muito obrigado e até lá.